Olá, pessoal! Aqui é Luciane Sartori, mais uma vez com vocês. Dessa vez eu trouxe uma pessoa incrível para conversar com vocês, que é famosérrimo. Eu não posso falar isso porque ele é professor de redação, mas eu já falei. Mas ele é famosérrimo mesmo. É o Rômulo Bolívar, professor de redação, não é? Aí fala para eles quem você é, Rômulo. Se apresenta, eu vou deixar Ah, você deitar e rolar. tudo bom, meu amor? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Eu sou essencialmente professor, né? Professor de língua portuguesa, professor de redação. Quando eu comecei a trabalhar, o concurso me chamou para experimentar online no concurso público. A minha carreira era toda para concurso público, só que aí alguém me convidou uma hora para trabalhar com o Enem. E quando eu fui parar no estúdio de vídeo para o Enem, eu meio que sem saber muito bem o que estava fazendo, eu produzi um vídeo, alguns vídeos de português de redação, só que o vídeo de redação chegou assim, em menos de um mês, minto, em um mês e alguma coisa, ele chegou a 1 milhão de visualizações. Então aquilo ali deu um boom no canal, veio convite para conhecer emissoras e entrevistas e tal. Hoje, se eu não me engano, esse vídeo é de 2016 para 2017. Acho que é isso, se não estiver errado. O vídeo está com mais de 4 milhões de visualizações, que é como tirar nota 1000 na redação do Enem, como tirar 1000. Eu olho aquele vídeo e me dá uma dorzinha, porque a banca muda todo ano. Então, Sim. aquilo ali ajuda, mas assim, a gente que é professor fica assim, meu Deus, hoje aquilo ali já memória quase aquilo, né? Mas enfim. Aí foi o convite, a partir disso, a TV Escola me chamou para participar de alguns programas lá com a hora do Enem, e dentro desses encontros eu fui convidado para apresentar, para ter um programa na TV Escola que é o Como Se Escreve. Aí eu me tornei apresentador do Como Se Escreve, que é um programa dentro da grade da TV Escola. Atualmente está lá com playlist do YouTube, a TV Escola passando por suas reformulações e tal, mas são programas em que, em cerca de 1 minuto, eu trago aí alguma dica rápida de língua portuguesa, com violão, com ilustração, com interpretação, de forma bem humorada, para o povo desmistificar essa ideia de que o nosso patrimônio, a língua portuguesa, seja um monstro para a gente, o que não é. Tá vendo? Eu não falei que ele é um menino lindo? Por isso que ele é famosérrimo, porque assim, ó, ele é um showman. É mesmo, né? É mesmo. E vocês sabem que a gente acabou de combinar que uma parceria, ele vai fazer uns vídeos de redação para vocês aqui no canal também. Então já vai se inscrevendo, acionando o sininho para ver o Rômulo também nos vídeos de atualidades. É lá em atualidades, nos vídeos de atualidades que vocês vão encontrar o Rômulo falando a redação para nós, certo? Mas, Rômulo, você não parou aí como professor. Hoje você também pode dizer que você é um apresentador, não pode? Isso. Então, depois que eu recebi esse convite aí da TV Escola, eu resolvi encarar o desafio e a gente está aí, com palestra, com apresentações, fazendo os eventos na escola. Nessa reta final de Enem, a gente viaja esse Brasil inteiro, né? No ano passado, eu fui de norte a sul, coisa de voltar para o Rio de manhã e à noite já pegar o avião para outro lugar, de acontecer, inclusive de uma grande amiga dela, enfim, perdeu o pai. Eu cheguei com a mala, eu tinha duas opções, dormir um pouquinho e até em casa, ou dar uma força para ela. Eu cheguei, fui de mala e tudo pro velório da amiga, dali mesmo já voltei para o aeroporto e eu fui para dar aula em outro lugar. Mas assim, faço o que eu gosto, eu fico feliz por ajudar esse pessoal, sobretudo essa população assim, jovem, que é muito cobrada, que às vezes a gente olha com certo preconceito e diz assim, poxa, mas o jovem ele não, geralmente não trabalha, não tem outras preocupações, por que não passa no Enem se a missão dele é só estudar? Só que não é bem isso, né? Existem várias transformações que o jovem está passando, ele está num momento de muita vulnerabilidade psicológica, ele se julga muito, qualquer palavra diferenciada, qualquer notinha, qualquer meio ponto, qualquer crítica pode abalar profundamente o jovem nesse momento. E aí Então eu entra chego emocional, né, Rômulo?
o emocional, a gente estava falando sobre isso, e assim, aí eu procuro entrar para eles como alguém que está ali para dar um apoio independentemente de qual seja a pressão que ele esteja sofrendo. Então, eu tenho tanto alunos que passam com nota 1000 no Enem, meus alunos que tiraram nota 1000 do Enem são todos muito pobres, da rede pública, e conseguiram escolher a carreira que queriam, conseguiram escolher a faculdade em que queriam estudar, e eu tenho muito orgulho deles por isso. Então, é um tipo de pressão psicológica, mas eu também tenho alunos de escolas particulares cuja mensalidade está em torno de R$ 4.000 e que também tem uma pressão psicológica porque eles se sentem na Sim. obrigação de passar, eles veem os pais, nesse momento de pandemia, porque passamos, por exemplo, eles veem os pais com a preocupação, não sabem o que será da empresa, o que será do salário, o que será, e de que forma eles vão retribuir todo o apoio que os pais deram. É uma outra modalidade de pressão também com que a gente tem que aprender a lidar e incentivar. Rômulo, é porque classe social não define o que a pessoa é, não é? Então, aliás, o convite do Rômulo para este vídeo é justamente para a gente falar da profissão professor, não é? Exatamente por isso. Está quase no motivacional, né, Rômulo? Mas sabe por quê, gente? Pois é. Porque a gente tem sempre essa preocupação, não é, de mostrar como que as coisas acontecem nos bastidores da vida das pessoas. Porque a pessoa fala assim, ai, porque sou eu. Ai, porque... Tem aquele que fala, ai, eu não tenho dinheiro. O outro fala, ai, eu não... Ser professor nesse país... Meu Deus, professor para não ganhar nada. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Eu deixei o Rômulo falar tudo o que ele queria. Deixei ele se apresentar para você ver. Ele é professor de português, como eu sou professora de português, porque eu falo para todo mundo que sou professora de português, que eu sou, né? Mas olha o que acontece. Ele já é um professor de geração nova, não é? E continua, veja, a gente continua tendo formações como professores. E a gente vê que, infelizmente, né, Rômulo, muita gente desiste de ser professor, apesar de gostar de ensinar, percebe que tem o dom para isso, mas desiste de ser professor pensando na remuneração. E eu quis trazer o Rômulo para vocês verem que estudar para ser professor hoje, não é motivo de desestímulo. Ao contrário, não é? Tudo depende de como a gente encara as coisas. Aí eu sempre reforço, o negócio é a gente fazer o que a gente gosta de fazer. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, pronto, tem destaque e acabou. É assim que funciona, né, Rômulo? É assim que Exatamente. funciona. Eu estou pensando aqui em como responder a sua pergunta sem cair no motivacional de novo. Mas, enfim, é basicamente isso. Assim, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Quando eu comecei a fazer letras, eu convenci os meus pais de que eu ia fazer jornalismo. Só que eu disse para eles, olha, jornalismo é muito difícil de passar, eu também vim de uma escola pública e tal, passei no vestibular com dificuldade, mas passei. E aí eu falei, não, mas meu objetivo é jornalismo, vou fazer letras, que eu já elimino matéria, depois eu vou lá e mudo. E assim, e aí, na verdade, eu primeiro comecei na particular, onde eu fiz letras português e inglês, e depois eu fiz vestibular também para a UERJ, onde eu fiz letras clássicas, estudei latim, um pouco de grego, até matéria de hebraico eu fiz, a gente, né, quase volta mudo para casa, dependendo do dia, a gente não alcançava a comunicação. Mas, enfim, e aí foi com muito orgulho. E assim, hoje a gente vê, é claro que a gente tem advogados e médicos que não têm tanto sucesso, e temos advogados e médicos que têm muito sucesso. E assim, é clichê falar isso, mas é verdade. É claro também que eu reconheço que eu faço parte, né, nós fazemos, né, amor, parte de um grupo que tem uma remuneração diferente ou diferenciada, porque a gente acabou caindo naquela bolha do concurso público, naquela bolha dos preparatórios, e porque assim, a maioria das escolas, ou boa parte das escolas, não paga aquilo que o professor deveria receber. Sim. Só que, por outro lado, as possibilidades do professor se renovam, porque no concurso público, essa possibilidade vai se renovando de 3 em 3 meses. Comigo era assim, que acaba uma turma, começa outra e tal, são outros projetos, outros convites. Quem está trabalha com Enem, com pré-vestibular, essas oportunidades, ou qualquer escola, essas oportunidades se renovam a cada
bacana. Então, se você tem um trabalho diferenciado, se você costuma ser um profissional que se sente não apenas funcionário, mas sócio do projeto educacional no qual você entra, né? Porque, enfim, aquela pessoa que vai para a escola e volta e não quer saber mal, nada que está ali é problema dele, ele às vezes não consegue sair da sua posição para ir para um lugar melhor. Mas, enfim, dentro dessa perspectiva, eu fui pulando também de galho em galho, até que eu consegui também fazer parte aí dessa bolha, e falo que essa bolha ela é bem grande e ela tem espaço para bastante gente. Então, venham ser você professores. sabe, Rômulo, que recentemente eu fui trabalhar numa escola de curso regular, não é? E eu vi o seguinte, que infelizmente as pessoas que se formam professores e ficam dentro da sala de aula sem olhar o mundo fora da sala de aula, elas também ficam assim presas, mas psicologicamente, emocionalmente, à sala de aula. Eu acho que o professor hoje, para começar, ele já não é mais aquele professor de antigamente que simplesmente vai para a sala de aula e passa conhecimento. Até porque conteúdo, vocês têm o tempo todo em qualquer lugar. Você acessou o Google, você tem lá a informação, você tem. Porque o papel do professor hoje deixou de ser esse que passa a informação ou mesmo conhecimento. Tudo bem que nós éramos, antes de tudo isso, facilitadores daquele conteúdo. Não é? Então, o conteúdo está lá. Agora, como você trabalha esse conteúdo? O professor ele tem que ser aquele que leva o aluno com projetos. Então, pense nisso, né? Não tem como a gente realmente não fazer um vídeo como de professor sem ser motivacional. Olha, Rômulo, eu concordo plenamente com você. Porque as pessoas estão desistindo de ser professores. Especialmente porque, não só por causa da remuneração, não. Não é só por causa disso. Porque tem gente que ainda acha a remuneração do professor maravilhosa perto da remuneração que ela tem de realidade na casa dela, tá? Mas, essencialmente, pela desvalorização. E é isso muito ruim. A gente podia trabalhar um tema de redação desse com eles lá, um vídeo de atualidade, né? A respeito disso. Não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque são inversões de valores. Nós dois fizemos letras. É uma faculdade maravilhosa. É belíssima. Né? Porque essa graduação, ela abre a nossa cabeça. Então, existe aquele que não gosta. Eu não gosto de português, porque vai para a escola e fica decorando regra. Certo? Sendo que a regra tem de ser estudada, mas não a regra pela regra, certo? Essa que é a diferença. Fazer a faculdade de graduação, ela traz, então, para a gente exatamente essa visão, que português não é ficar decorando regra. Português é muito mais que isso. Não é? Fala um pouquinho da faculdade para eles, o Rômulo, já que você é o entrevistado aqui. Senão eu vou me empolgar, porque eu também sou empolgada, eu também falo. Mas é boa, essa troca é muito boa. Assim, eu sou apaixonado, porque quando eu fiz letras na português e inglês na particular, eu tive uma professora que também dava aula em cursos preparatórios, então ela dizia assim, olha, eu vou ensinar aquilo que vocês precisam saber para ganhar dinheiro, porque o que dá dinheiro é cursinho, ela dizia. Então você tem que saber esse bizu, esse macete, você tem que saber isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí a gente via, às vezes, páginas e páginas para tentar explicar alguma coisa, e ela vinha fazer 3 rabiscos no quadro e a gente conseguia entender aquela regra inteira. E ela dizia assim, olha, isso aqui vai mudar a vida de vocês, porque aquilo ali vocês conseguem aprender lendo. Isso aqui é só com essa dinâmica. Então, tal. E assim, ela me inspirava muito. E ela me falou uma coisa, olha, você precisa, para você se dar bem na profissão de magistério, você precisa ter 2 características. Uma, você precisa ser muito ético, valorizando muito, respeitando muito o seu aluno e o seu colega de trabalho. Aí eu fiquei assim, aí a gente perguntou para ela, professor, mas por quê? Ela falou assim, porque quem te dá emprego é o seu colega de trabalho, não é o dono da escola, porque você vai ser levado para o seu colega. E quem vai manter o seu emprego é o aluno. Então não adianta você querer ser amigo. Eu trabalho numa escola e aí o dono da escola me adora. Não, o primeiro movimento que tiver financeiro, se você for um professor caro para ele vai te dar o tchau. Mas aí você liga para um colega, você liga para o outro que indica você lá para o outro, e aí dentro desse network que é muito legal, se você for um bom profissional, um cara ético,
você vai conseguir ter sempre portas abertas. Isso é muito legal. Uma coisa que eu acho que falta muito, talvez na nossa profissão, seja a valorização também daquele professor do ensino fundamental. E isso é um discurso muito, assim, muito repetitivo, é um discurso reiterado. Por quê? Aquilo que o aluno aprende comigo no terceiro ano do ensino médio, ele guarda, mas às vezes ele guarda até a prova do Enem sem guardar, porque às vezes esquece antes. Mas às vezes aquilo que ele aprendeu certo ou errado lá no fundamental, ele leva para a vida. Aquela historinha de que substantivo concreto é aquilo que você pode pegar, que você pode tocar, que não é nada disso, que a tia fala lá no fundamental, que o Hans diz. O que acontece? Isso vai levar o aluno lá no terceiro ano do ensino médio, como for falar de adjunta nominal, complemento nominal, o adulto. ele vai ter dificuldade para o adulto no concurso público, porque essa historinha começou lá atrás. Só que nas nossas escolas, as nossas sociedades, elas acham que o professor do ensino fundamental ele tem que ser uma professora com aspas, boa aparência, porque ela precisa ser apresentável ali para as crianças, tem que ter uma letra bonitinha no quadro, mas não investe muitas vezes realmente num salário digno, numa formação continuada, e são os profissionais mais importantes. São os profissionais do ensino fundamental. Então, não, mas não é o meu exatamente. Não é o meu talento, mas é muito importante. Mas é muito importante. As pessoas estão com os valores totalmente trocados. Gente, queira ser professor, seja professor, mas atue do jeito como ele falou, seriamente. E outra coisa, Rômulo, completando o que você disse, que eu acho de suma importância, é a gente pensar que qualquer profissional hoje tem que pensar em empreendedorismo. Até vou programar para vocês aqui uns vídeos de empreendedorismo, para vocês verem que daqui para frente não adianta mais você ficar pensando em emprego. Não adianta ficar pensando em emprego. E professor, quando quer empreender, veja, é professor, aprendeu, não é, um determinado conteúdo que é de suma importância. Muito bem. Professor se empreende, ele consegue montar curso próprio, ele consegue se unir a outros professores e montarem cursos próprios. Ninguém precisa ficar dependendo de escola. A gente pensa nisso. Eu sou muito assim de levantar a placa para isso, viu, Rômulo? Porque eu vejo o professor, os donos de escola, hoje eu vejo até das mais renomadas aí, eles usam a profissão do professor de uma maneira muito debochada, eu diria. Porque assim, você vê uma grande rotatividade de professores em escola particular, porque às vezes o pecado está na administração, eles jogam no colo do professor, não, porque é esse cara que não funciona, só que não é assim, a gente sabe que não é verdade. Além da rotatividade, é assim, é transformar o professor num burro de carga, sabe? Porque não adianta ele se expressar bem ou ele ser didaticamente bom. Ele tem que ser isso, mas ele tem que também cumprir uma parte burocrática infindável e a escola não facilita. Enfim, ser professor é saber ensinar, não é? E é maravilhoso isso, Rômulo. Eu concordo plenamente com você. Não é porque nós somos professores, mas a gente tem a total consciência de que ser professor hoje é a profissão, hoje não, sempre foi, a profissão mais importante que existe. Como dizem, o professor é a única profissão que, na verdade, forma as outras só existem por causa dele. Eu acho isso muito interessante, porque é bem isso, a gente educa aluno, né? A gente educa aluno. Mesmo que você só leve... Por isso que eu falo, a gente não é mais aquele cara que só leva conhecimento. Esse trabalho que a sua professora fez com vocês aí, eu achei sensacional, hein? Sensacional. E eu ia dizendo o seguinte, uma outra coisa que ela falava também, de que eu me recordo, é o seguinte, ela falava assim, olha, tem um salário que vocês vão receber, tem um pagamento que vocês vão receber, que só o professor recebe. E aí eu parei para observar e eu repito isso até hoje. Às vezes a gente pode sair de casa, a gente não está bem emocionalmente, passa pelo filho, passa pelo marido, passa pela mãe, passa pelo porteiro, passa pelo vizinho, ninguém percebe que você está mal. Na hora que você entra na sala de aula, o aluno olha na sua cara e fala assim, professor, você está diferente hoje. O que você tem? Então, assim, isso, assim, eu até me emociono para falar, porque, assim, não tem, sabe, quando o aluno passa num concurso, diz assim, ó, obrigado, você mudou a minha vida. E você vê que há um diferencial que não é pelo salário apenas, porque todo lugar vai ter também um professor picareta que está ganhando a mesma coisa que você, mas não está modificando vidas, porque
o trabalho bem feito, eu digo sempre isso, é o trabalho de sócio. Você entra na sala de aula se sentindo sócio daquele curso e você quer que ali dentro exista uma energia de aprovação e você canaliza aquilo. E assim, é isso que faz a gente mudar mesmo vidas, o que em contrapartida também muda a nossa vida. Então, assim, a gente tem uma troca de energia, a gente tem um conforto, a gente tem um alento, a gente tem, às vezes, uma palavra que toca a gente em áreas emocionais que viram instrumentos de Deus aí na nossa vida. Às vezes a gente ouve da vida assim, nossa, você é isso, você é aquilo, e aí alguém vai dizer, nossa, eu confio tanto em você, professor, o que você acha disso aqui? Porque eu ouvi diferente, eu só entendo quando você fala dessa forma, e aí você vê assim, gente, eu que me achava, né, um papel voando ali na ventania, não, eu me descobri que eu sou uma estaca, eu sou um poste que está aqui para dar luz e iluminar essas pessoas. Isso é muito importante. Agora, eu tive essa professora no particular e também tive professores maravilhosos na UERJ, né, que foi a universidade pública, onde me deu um outro tipo de arcabouço, onde eu consegui entender muita coisa daqueles bizus, que eu precisava, nossa, isso aqui é um bizu, isso aqui é uma dica, que é coisa que já vinha velha do latim e do grego, coisas que, assim, justificativas e tal, e que também serviam de argumento mais sólido para o aluno saber, além do bizu, e ele puder ter uma relação de mais segurança com o texto, com o contexto, com uma questão de interpretação, e até questionar quando a questão viesse mal elaborada. Mas você sabe que eu estava aqui pensando, né, isso que você falou. Existe um ranço na sala de aula, dos professores, né, da sala de aula, que eles acham, assim, que a gente não pode ficar dando bizu. Muitos pensam isso. Imagina, você tem que explicar, a pessoa tem que saber. Só que quando você faz o bizu, a pessoa tem um insight, né? E aí, a partir do bizu, você começa a explicar da outra maneira. Outra coisa também é dar a regra pela regra, ou o conteúdo pelo conteúdo, seja ele qual for, mas falando aqui em português. E especialmente gramática, que é a matéria que o pessoal mais odeia. Mais que todas, é o que o pessoal odeia. Interpretação, as pessoas não valorizam. Redação, as pessoas não fazem a parte delas, porque tem que praticar para aprender. Não adianta o professor explicar se a pessoa não praticar. E gramática é que mais todo mundo odeia. Mas gramática, se a gente vê a regra pela regra, é chato, como eu disse para você. Mas se você entende a funcionalidade, você percebe a importância que tem na sua vida você saber por que você tem que estudar oração subordinada, substantiva, subjetiva, por exemplo. Quando a gente fala, a pessoa já até se arrepia, né? Mas, gente, tem uma importância tão grande. Se você entender como ela funciona, para que você estuda isso? Da última vez que eu dei aula em curso regular, eu fazia isso na prova. Por que você tem que saber isso? Para que você estuda esse conteúdo? E eu dava na aula. Isso aqui eu vou perguntar na prova, tem que saber responder. Porque não adianta eu decorar, saber macete também, se eu não souber como eu vou usar aquilo depois, concorda, Rômulo? Então, dá motivo para estudar. E, gente, vou falar português, agora puxando um pouco a sardinha, saindo um pouco só do professor pelo professor, mas do professor de português. A nossa matéria é maravilhosa. As pessoas têm todo esse desgaste, toda essa coisa, ai, não gosto, não quero, não serve, mas ela é ferramenta para a nossa vida adulta, não é, Rômulo? Para você se destacar profissionalmente, não importa em que profissão seja, fala. Ela não traz muito destaque para quem domina? Traz muito destaque para quem domina. Eu acho que, assim, existe toda profissão, exige da gente também uma questão de atualização, né? E essa atualização vem por meio de quê? Vem por meio das provas que você resolve quando você vai resolvendo mais, né, trabalhando com concurso público, vem com formação continuada, vem com a relação que você tem com outros colegas que têm outras abordagens diferentes sobre o relacionamento, você compartilha informação, vem daquilo, enfim. Uma crítica, uma autocrítica que eu faço é que hoje a educação, e não é só letras, a educação em geral, ela precisa entender que ela é um fenômeno construído para preparar o aluno para enfrentar desafios sociais. Só que, muitas vezes, ela prepara o aluno para um mundo que esse mundo não existe mais, um mundo que já passou. E isso é um grande desafio.
Então, a gente não pode entrar numa faculdade, por exemplo, numa escola, a gente não pode preparar o aluno para redigir um telegrama, porque telegrama não existe mais. Mas a gente pode discutir com ele como é que ele se comporta no Twitter, e saber que aquela linguagem do Twitter ele não pode se empregar aquilo em um texto formal, por exemplo, no LinkedIn, que ele vai ter uma apresentação mais, onde as empresas vão consultar a vida dele. A questão o ensino muda de forma muito lenta, e especialmente dentro da faculdade de letras, nós temos tido novos desafios que muitos não são acompanhados. Por exemplo, eu trabalho com o Enem. O Enem, ele trabalha, você estava falando muito da questão da gramática pela gramática, a regra pela regra, o Enem, ele trabalha muito a gramática contextualizada. Sim. É muito difícil a gente ver, assim, às vezes, colegas professores de português que leem a prova e falam assim, que não caiu nada de gramática, só caiu interpretação textual. Não, é gramática. Quando, numa frase, o Enem pergunta, por exemplo, se aquela forma verbal está indicando uma ordem, uma dúvida, uma hipótese, uma certeza, isso não é interpretação que eu acho que é dúvida, não. Tudo isso tem uma base, conhecimento de tempos e modos verbais. Se é indicativo está mais na certeza, se é subjuntivo está mais na hipótese, se é imperativo está mais no campo da ordem. Só que o indivíduo que olha isso fora de contexto, ele acha assim, não precisa estudar gramática, porque só caiu interpretação. Isso Exato. não é interpretação, isso é gramática contextualizada, e a gramática contextualizada é interpretação também. Então, nós tivemos gerações de letras que estudavam os fenômenos gramaticais e paravam no nível da frase. Então, saber analisar uma frase inteira é o suprassumo do conhecimento. Fiz análise de todos os elementos fonéticos, fonêmicos, discuti aqui o eixo sintagmático, paradigmático, falei sobre o sujeito, objeto, Cadê o texto? Cadê o impacto disso? Na minha geração, o texto já aparece de forma muito mais presente. Mas existe uma lacuna na minha geração que agora eu tenho discutido muito nos cursos de pós-graduação, nas universidades onde eu atuo, que é o seguinte, a gente precisa ensinar o aluno a duvidar do texto. Porque na minha geração não é assim. Na minha geração, eu mostro para o aluno, vamos interpretar texto? Vamos. Então, por que apareceu isso aqui? Para confirmar isso que o autor disse aqui em cima. A gente aprendeu a receber o texto como um testamento. Sim. Hoje, nessa era da fake news, eu passei por 2 graduações em letras, fiz especialização, fui orientando o professor Evaristo Bechara, tenho muito orgulho disso, fiz o meu mestrado na UERJ. Poderosa, eu não me lembro de ter discutido em uma aula sequer minha fake news. Ensinar um aluno a duvidar de um texto. Olha só, quando você vê que essa anúncia é verdadeira, mas ela não bate com a data. É porque as coisas mudam, né? As coisas mudam e a gente tem hoje a realidade da fake news. E você só é capaz de ter essa percepção, Rômulo, por causa dessa formação que você teve. E você sabe que você escuta nas escolas, especialmente nas particulares, que não é mais para ensinar gramática. Eles falam isso, professor de português, não ensina mais gramática, é só ensinar a interpretar texto. Mas escuta, a pessoa esqueceu que para interpretar e para redigir, o aluno precisa da ferramenta. Então, em verdade, não é só uma coisa nem só a outra. Elas têm de caminhar. Que é isso que a prova faz, eu concordo com você, gênero, número, porque não tem como discordar. É a verdade da prova. As pessoas não entendem que o texto ele é um emaranhado de relações. Uma relação entre as palavras e uma relação das palavras com a realidade. As pessoas pensam que interpretar só precisa dominar a relação das palavras com a realidade. Não. A relação entre as palavras, que é o conhecimento gramatical, e parte dele já é empírico, mas nem todos, por isso que as pessoas escorregam tanto, é extremamente necessário para poder a gente ler melhor o mundo. A gente vai ler melhor o mundo. E quanto melhor a gente ler o mundo, menos a gente é doutrinado, menos a gente é manipulado, menos a gente tem a nossa visão corrompida por determinada tendência ou outra. Ora, se você tem uma capacidade mais aguçada de interpretar ou de identificar uma fake news, você vê, olha, esse texto aqui está usando palavras muito pesadas
muito críticas, muito pesadas, para um texto científico. Isso aqui é falso, você vê na hora. Não, isso aqui é um erro gramatical. Isso aqui não pode ser um artigo isso aqui não pode Exatamente. ser de jornal, porque não existe essa crase aqui. Você quer dizer, o conhecimento linguístico ajuda, inclusive, você a legitimar ou não uma leitura de que você se Eu apropria. fiz isso recentemente. Uma pessoa publicou um texto do Arnaldo Jabor, falando a favor de uma pessoa, não vou ficar fazendo propaganda do negócio. Eu li e tinha justamente um erro de uso do acento grave, ou seja, um caso de crase. Eu falei, o Arnaldo Jabor não vai escrever um texto desse, com um erro ridículo desse para ele, né? Para ele seria um erro ridículo. Eu falei, não, eu fui consultar, era fake news, você está coberto de razão. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer, gente, porque nosso tempo acabou. Mas é assim, vale a pena fazer letras? Ah, eu acho que vale muito a pena. Será que veja, a maioria não gosta. Portanto, como a gente diz, quem tem um olho em terra de cego é rei. É uma questão só de você saber usar bem isso, né? Saber usar bem isso. E a gente tem que acabar com essa história que só professor de cursinho ou professor de curso preparatório que ganha bem. Mas para isso a gente precisa de vocês se formando como professores, formando como professor de português que seja, mas enfim, cumprindo o seu desejo, aquilo que você, se você sonha ser professor de português, não desista, não é? Mas crie com os seus colegas uma outra realidade para o professor, porque a gente precisa de mais pessoas pensantes nesse país. Não é isso, Rômulo? Qual é o seu recado Isso, final, Rômulo? Você tem Olha, vou falar bem rapidinho. essas Vale características? muito. Oi? Não, isso mesmo. Que eles têm que... Eu acho que você já falou tudo, né? O que eles têm de ser, quais as características que a pessoa tem de ter, quais... Na verdade, não é nem característica, são habilidades que a pessoa tem de ter. Se ela gosta disso, e que recado você quer? Vale a pena fazer letras? Eu acho que a gente pode fechar assim. Olha, eu acho que vale muito a pena. Sem me expor, então não vou falar de valores atuais, mas também não vou me alongar, que o nosso tempo já acabou. Mas, enfim, quando eu parei de dar aula em curso preparatório, mais ou menos 3 anos, aqui no Rio, pagava-se cerca de R$ 100 a hora aula, R$ 120 a hora aula. E aí eu ganhava aquele dinheiro ali na mão. Estava 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, 3 horas à noite, recebia essa grana na mão. O que não é pouco. Mas aí depois me convidaram para dar aula na escola. Aí, graças a Deus também eu consegui entrar em algumas escolas que pagavam bem. A hora-aula na escola estava ali mais ou menos R$ 60. Sendo que uma manhã eu conseguia dar só 3 horas no curso preparatório. Na escola, primeiro, o tempo era de 40 a 45 minutos, não trabalhava menos. Na escola eu podia sentar, passar um exercício, coisa que no curso preparatório eu gritava o tempo todo, correndo de um lado para o outro. E eu enchia a minha manhã inteira, além de ter férias, 13º, plano de saúde. Então, eu tive a minha escolha, fiz a minha escolha de sair do curso preparatório e de ser um professor de escola muito feliz e com muito orgulho eu estou lá. Então, gente, vale muito a pena. Estou falando de uma realidade aí de mais ou menos 3 anos, né? As coisas melhoraram, não tanto assim, mas tem melhorado bastante. Então, eu acho que poucas profissões a gente tem essa condição também de fazer o próprio salário, né? Porque eu, por exemplo, eu falei, olha, não quero dar aula sexta-feira, não dou. Esse ano eu deixei segunda e sexta. Não quero dar aula segunda e sexta, porque eu viajo muito. Aí eu parei, né? Depois eu peguei a conferência de coordenação, eu acabei me enrolando e eu aceitei, porque também, né? Mas enfim, você pode fazer isso no seu ano. Sim, eu acho que pode. É maravilhoso. Eu Vem tenho ser professor, vem ser professor. Eu acho. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Lu, o que a gente tem de mais legal na nossa profissão é que à tarde a gente vai ao shopping enquanto está todo mundo trabalhando. Você sabe que é verdade? É uma coisa que é legal, né? A gente faz o nosso horário. É sensacional. A questão é, se prepare bem, não é? Para você se destacar, para você ter um diferencial seu. Cada um de nós tem que procurar um diferencial que é nosso, que é isso que vai fazer a diferença no futuro. Certo, Rômulo? Isso aí. Obrigado, meu amor, pelo convite, Muito pelo obrigada, carinho. eu amei a sua participação. Aliás, ele vai participar mais, então vamos lá, vamos prestigiar. Como eu falei, é só você se inscrever, depois ele vai fazer outros vídeos comigo, aí a gente vai falar sobre temas de redação, que são coisas muito importantes. É só você dar uma olhadinha nos vídeos de atualidades, tá certo? Prazer enorme estar com você aqui. Obrigado, meu amor. Qualquer coisa eu estou no @Rômulo Bolivar Oficial no Instagram. Beijo. Isso aí. Só seguir, só seguir.
Abraço!